Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 104 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje, o nosso tema aqui é importantíssimo. Nós vamos falar sobre tecnologia, sustentabilidade e liderança inclusiva. E temos a grande alegria de receber a CEO da Nashai, Fernanda Delboni. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silvio. Obrigada pela oportunidade. Espero estar à altura desse grupo tão robusto, né? Conduzido por você. Olha, Fernanda, e você é uma convidada especialíssima, porque hoje nós estamos completando 2 anos do nosso podcast. Então, eu havia conversado com o João Brenet, ele me apresentou a Fernanda, eu fiz questão de trazê-la. Eu quero agradecer muito a sua audiência nesses últimos 2 anos e vamos partir agora para o 3º ano. E eu aproveito para fazer um convite a você, para deixar um like, fazer um comentário. Cada vez que você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e apresenta para mais gente. E, é claro, se inscrever no canal O Executivo. Tem um link aqui embaixo onde você vai ver a seção Conversa Controversa, onde nós falamos de temas mais polêmicos. Então, aqui embaixo tem um link para você. E, Fernanda, eu queria começar, na verdade, conhecendo um pouco a sua trajetória. E a minha primeira pergunta é sobre o fato de que você é economista, especialista em sustentabilidade empresarial e governança corporativa, e hoje você está à frente da Nashai, que é uma empresa que é focada em tecnologia inclusiva. Eu queria saber sobre a sua trajetória até se tornar CEO, e começando, inclusive, com uma curiosidade. O que levou você a estudar economia? Ai, que pergunta boa. Bom, vamos lá. Na verdade, eu escolhi essa área de atuação, não era necessariamente tecnologia, mas era uma área onde eu pudesse observar a transformação da sociedade, né? Então, eu sou nascida no interior de São Paulo. É mesmo? Que cidade? Sim, sou nascida em Araçatuba. Araçatuba, eu nasci em Tupi Paulista. Muito bem. E eu fui criada em Sertãozinho, uma região sucroalcooleira. Sei. Num período onde o corte da cana ainda era humano. Né? Sim, com os boias frias. Exatamente. E aquela era uma realidade que, desde a tenra infância, me chamava a atenção. Né? Como criança, eu olhava para aquele cenário, desde as roupas até como as pessoas se alimentavam, as condições de trabalho. E aquilo era algo que mexia comigo interiormente. Eu me lembro que aos 8 anos de idade, dentro da usina de cana, onde eu vivi uma parte da minha vida, eu olhei para aquilo e disse: eu quero observar a transformação dessa realidade. Então, eu acredito que esse chamado me moveu, né? Claro que houve uma convergência aí de fatores, né? Durante a minha jornada, a minha caminhada. Mas o fato é que havia um desejo de modificar, né? Um desejo de mudança. Naquela época, a gente não tratava de forma tão moralmente inaceitável o corte da cana, né? Sim. Mas a mecanização se inicia quando eu era adolescente, aproximadamente. Meu primeiro emprego foi alfabetizando cortadores de cana. Olha que interessante. Então, eu fui professora aos 14 anos de idade, via Telecurso 2000. Sei. Sempre esse propósito me levou para, primeiramente, o tema sustentabilidade. É óbvio que eu sofri uma grande influência da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma profissional, uma executiva ligada a direitos humanos. Então, ela é advogada? Não. Ela é administradora de formação. Mas também inserida nesse contexto, nesse cenário, havia um chamamento para a temática, então foi algo natural. À época a gente falava de sustentabilidade, sim, haviam questões ambientais, eu via a Eco 92, né? Sim, Exato. A gente já falava de mudanças de clima, não falava de forma tão técnica, tão estruturada como hoje, mas a gente também falava de desenvolvimento da sociedade, especialmente no trabalho infantil, condições análogas ao trabalho escravo, havia ainda escravidão no Brasil. Sim. Aquilo tudo me sensibilizava e eu entendi que era um caminho que eu deveria seguir. Então, esse curso era correlato ao meu desejo de
trabalhar com sustentabilidade. Não era necessariamente esse nome à época, sim, ok? Claro. A gente tinha ali alguns outros assuntos, né, que estão inseridos no conceito de sustentabilidade, e assim eu fui para minha graduação. Né? Mas então... é bem interessante o que você está falando, né, Fernanda? Porque, em geral, quando a gente fala sobre esses temas, as pessoas têm dificuldade de falar sobre os números relacionados a isso. Né? E como você é economista, você consegue dar uma realidade racional para o que está acontecendo. Né? E entender também a relação entre primeiro, segundo, terceiro setor com o desenvolvimento da sociedade, quem é que vai resolver esse problema, os modelos econômicos que podem, de fato, impactar as questões da nossa sociedade, né? Claro que aos 16, 17, 18 anos eu não tinha essa visão, eu não entendia como o mundo funcionava, mas com certeza me serviu de base para os primeiros passos aí nesse desejo imenso que eu tinha, que era de transformar primeiro a minha realidade, né? Porque eu sou filha de uma mãe solteira, filha do interior de São Paulo, do interior do Brasil, ali na década de 80, né? Final dos anos 70, década de 80, as coisas eram muito diferentes, né? Sou nascida na ditadura, então... Era um clamor, era um chamado da minha alma, e eu, felizmente, encontrei espaço para realizar o meu propósito. Eu só achei que você é muito humilde de falar que não entende como o mundo funciona, porque eu acho que ninguém entende, pessoal. Muito bom. Eu tenho a pretensão de achar que alguns mecanismos, algum conceito faz algum sentido, né? Acho que é isso, é interessante como todos nós temos a vontade de entender um pouco melhor como o mundo funciona, mas quanto mais você cava, você fala, nossa, é mais complexo do que a gente imaginava. Com certeza. Uma curiosidade, você é conselheira fiscal da Lab of Change e mentora de startups no segmento de Femtech. Como é que essas duas posições suas se articulam com o trabalho na Nashai? Eu tenho uma formação, né, como conselheira profissional, isso tem alguns anos, e a Lab of Change é uma iniciativa de um amigo queridíssimo, Marcos Massarente. Beijo para você, espero que você me veja aqui. E o Marcos, junto com o Nakashi, eles trouxeram numa startup a ideia de promover desenvolvimento para o terceiro setor. Então, a ideia é inserir instituições, organizações do terceiro setor numa mecânica de desenvolvimento dessas instituições, dessas organizações, para que elas parem de pé. Entendi. E isso faz todo sentido para mim, né? Como indivíduo, dentro, inclusive, da minha busca pessoal de novo, promoção, né, do desenvolvimento da sociedade, contribuição para esse desenvolvimento. Cabia ali que eu fizesse algum aconselhamento, mas eles andam muito bem sozinhos, viu, Silvio? Eles são incríveis, são startupeiros incríveis, e o Marcos e o Nakashi causam um tremendo impacto aí na sociedade. E as reuniões, elas são mais esporádicas. Eu confesso para você que eu acabo muito mais absorvendo, aprendendo, assimilando, do que tecnicamente necessariamente contribuindo, porque a gente vive dinamicamente, né? E nos últimos tempos aí, pelo menos nos últimos 2 anos, com alguns movimentos econômicos importantes, né? Sem dúvida. E que a gente precisa acomodar rápido. É verdade. Então, bom, aliás, muito célere. Aliás, eu nem coloquei aqui no roteiro para a gente falar do que aconteceu nas últimas 2 semanas. Pois é. Não dá tempo, né? Desse abalo sísmico. Exatamente. Mas, falando do meu apoio às Femtechs, se iniciou em 2020, aproximadamente, esse meu caminhar junto às iniciativas lideradas, né, idealizadas e lideradas por mulheres. Talvez seja tema até para mais um podcast nosso. Claro, será um prazer. Porque eu observei um espaço onde era necessário a gente ter uma escuta, talvez um pouco mais flexibilizada, para interpretar o que é idealizar um negócio, empreender um negócio, empresariar um negócio, liderar sob a perspectiva feminina. Caminhei por aí, tenho alguns cases importantes já empreendidos por mim como mentora dessas empreendedoras, e eu espero que um dia eu tenha mais tempo para me dedicar a essas iniciativas, né? Então, essa é a minha história em paralelo à Nashai. Claro. E isso, para mim, pelo menos, fala muito com a minha experiência. Eu tenho mais ou menos 60% de executivas que são clientes minhas. E realmente você tem razão. A dificuldade é diferente do que tanto do empreendedorismo quanto do mundo executivo para as mulheres e para os homens. Perfeito. E eu queria saber como é que foi o início da Nashai em 2011. Aliás, se você pudesse começar pelo nome, que eu achei interessantíssimo. Muito bem. A história dele. Eu vou começar pelo fim, tá? Vamos lá. Nashai nasce em 10 de fevereiro de 2025.
na verdade, divulgada 2025? É que eu comecei pelo nome Nashai, porque antes de sermos Nashai, éramos outro nome, né? Então tá bom. Então, em 10 de fevereiro de 2025, a gente apresenta a Nashai ao mercado, aos nossos clientes, aos nossos nashers, né, às nossas personas internas, aos nossos apoiadores, acionistas, enfim, mutuantes. Nós temos investidores, então... Todos aqueles que integram, né, o nosso ecossistema empresarial. Mas nos chamávamos, desde 2011, Tech Social. Que é o que está no seu LinkedIn, inclusive. É isso. Sim. Eu ainda não alterei? Então até que eu fiquei numa dúvida ali. Vocês me ajudem, eu preciso alterar. Nascemos Tech Social em 2011, uma empresa voltada à gestão empresarial para a sustentabilidade. Então, éramos uma consultoria, mas uma consultoria que se negava a entregar seus serviços consultivos por meios comumente conhecidos à época. Então, a gente já entregava o resultado do nosso trabalho em software. Então, o software, ele agregava valor ao nosso conhecimento consultivo. Sim. Tá? A empresa foi amadurecendo, os clientes foram chegando, a gente foi sendo indicado para resolver algumas dores relacionadas, então, à gestão empresarial para a sustentabilidade. A gente fazia algumas certificações, ISO 9000, 14. À época ainda existia a OSAS, né? A OSAS nem existe mais, hoje é ISO 45, enfim. Essas certificações, elas embasavam uma estratégia para a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável dos nossos clientes, e a gente se negava a entregar os nossos serviços, de novo, por meios mais conhecidos, apresentações, planilhas, né? Enfim, relatórios. Então a gente codava. Olha só. A gente entregava em software. A gente já entregava em software em nuvem. Mas em 2011, falar que a gente tinha um software em cloud era era quase uma heresia. Né? Só por curiosidade, que eu vim dessa área também. Então, a pessoa, ela não recebia um relatório, por exemplo, um PowerPoint, ela recebia, na verdade, como se fosse um aplicativo. Ela recebia, por exemplo, a quantidade de terceiros treinados em direitos humanos. A lista estava inteira digitalizada, já eram lançados em dados, os gráficos em pizza, a avaliação de eficácia já em tela, então não recebia um PowerPoint. Entendi. Quer dizer, era uma coisa dinâmica mesmo. Que você podia Exato. Você dava um clique e havia o processamento daqueles dados. Tá? Que sofisticado. Não, muito legal. A época era, e a gente já fazia sistemas em cloud, mas... havia um visionamento, né? Porque cloud computing era algo ruim, porque nós não tínhamos ainda um conhecimento profundo, isso, obviamente, não só a Tech Social à época, sobre hospedagem em nuvem, condições de infraestrutura, cybersecurity, questões técnicas, né? Então, era comum a gente instalar softwares em servidores, né? Eu preciso de um computador para poder instalar. Não, você acessa de qualquer lugar mediante usuário e senha, né? E todo mundo, que coisa. O pessoal imaginava que não entendia direito no primeiro momento. E como não havia muita regulação, e não no âmbito da lei, mas normativos internos das companhias, das empresas, ficava até difícil dizer o quão conforme ou não conforme nós estávamos, tá? Verdade, imagina, então... Disso, exato. Resumindo, a gente até era bom no speech, viu? Porque a gente conseguia implantar. A pessoa falando, o que é isso? Cadê o PowerPoint? Cadê o PDF? Né? Nossa, exato. Mas a gente foi evoluindo, o mercado foi amadurecendo, as pessoas foram aprendendo a fazer esses sistemas, também responder aos relatórios de sustentabilidade, enfim. A gente surfou uma onda, surfou uma tendência de mercado e a gente começou a observar que a gente era muito mais tecnologia do que consultoria num determinado momento da nossa jornada. E aí a gente se torna uma software house. Então, qualquer desafio, Silvio, que você me trouxesse ali em 2015, 2016, eu transformava em software. É mesmo. Maravilha. Que interessante. Esses desenvolvimentos, eles foram amadurecendo e a gente, num dado momento, percebeu que tinha um produto. A gente tinha um produto tecnológico. Porque, como a gente trabalhava com sustentabilidade e a gente tinha muito conhecimento em cadeias de valor, relação com fornecedores, a gente entendeu que o nosso ativo estava justamente em procurement, governança de fornecedores, compras, gestão de terceiros, repositório de documentos, conformidade, auditorias. E aí a gente começa a pivotar mais uma vez o modelo de negócio para uma empresa de produto. Desde 2018, 2019. Então, somos uma empresa de tecnologia que comercializa software para a gestão do ciclo de vida de fornecedores. Entendi, tá? Então, entendi. Essa é a nossa jornada de amadurecimento como empresa. E aí, em 25,
por ocasião de uma rodada de investimento. Nós tivemos 2025 agora, você está dizendo. 2025 agora. Nós finalizamos um processo de investimento, né? Recebemos um novo sócio, obviamente porque os nossos planos eles são ambiciosos, né? Nós queremos crescer e crescer bastante. Muito bom. Exato, entendemos que era o momento de termos um novo sócio. Chega para a gente um fundo global de investimentos, amassada, com muita expertise em empresas de tecnologia, para obviamente, a gente alavancar, para a gente crescer ainda mais. E cabia um renaming, um rebranding, porque a gente precisava se internacionalizar. Entendi. Seria difícil se internacionalizar chamando Tech Social. Então, a gente muda de nome. E tem uma particularidade aqui, porque a gente queria um nome que olhasse para o passado, dado o legado que a gente tinha, a gente valoriza essa história e, ao mesmo tempo, mirasse o futuro. Então, a gente já vinha trabalhando com muito embarque de tecnologias emergentes, a gente já vinha nessa caminhada. Não dá para falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial hoje. E aí a gente vai buscar um nome. E aí, Nashai é uma somatória, né, uma combinação de Nashi, em hebraico feminino, porque até então Tech Social era uma empresa fundada e liderada por 2 mulheres, então a gente escolheu o termo Nashi e somamos AI, Artificial Intelligence, e aí a gente ficou na Shai e renascemos. Ficou um nome muito sonoro e acho que bem internacionalizado. Não é? Também. Não, acho que vai ficar fácil da gente vender para fora. Mas você, o seu entendimento de tecnologia é como empreendedora. Você não codifica, você não conhece nada dessa parte, né? Ou você já codifica, porque você é economista, eu não vi nada aqui. Eu me viro bem. Você se vira bem? Eu me viro bem. Eu tenho algumas formações menores aqui que não compuseram o currículo, né? Mas eu tenho alguma formação em bancos de dados, né? Sim. Então, algum conhecimento, obviamente, para poder trocar, tenho. Mas minha orientação e as minhas competências são para negócios, Silvio. Claro, sem dúvida. Eu gosto de vender, eu gosto de fazer negócio, eu gosto de pensar no futuro. Muito legal. Então, claro que isso não elimina uma necessidade de um framework, né? De um mínimo conhecimento. Mas eu tenho aqui uma tendência a direcionar energia para aquilo onde eu, obviamente, quero galgar uma maior performance, quero alcançar uma maior performance. Mas me viro bem, viu? Sou letrada, sou fluente no tema, tá? É interessante, muita gente não faz ideia da importância que é um banco de dados até hoje. Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho em 89, 90, não lembro mais a data, falando sobre banco de dados de eventos em São Paulo. Tá. E quando isso chegou, era um órgão do governo, tá? Eu não vou lembrar mais qual que era. E no meio da reunião, o diretor ali falou, olha, não fale bancos de dados, porque isso é uma questão estratégica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Inclusive com a nomenclatura. E quando eu ainda estava na área de TI, nos últimos anos que eu estive lá, eu vendia projetos com a Sybase, que hoje acho que está na SAP, se não me engano, na SAP, né? E também bancos de dados assim de altíssima velocidade, de grande capacidade de performance. Eu tive que aprender porque nesse entendimento de que havia um produto tecnológico, até aquele momento éramos um monolito. Sim. Tá bom? Então, era necessário haver uma refundação, uma orientação das capacidades do produto que perpassava conceitos de software. Então, eu precisava entender o mínimo, né? Para entender para onde o time técnico estava levando a companhia, né? Interessantíssima a sua trajetória. Agora, eu me torno CEO em maio do ano passado, né? Foi uma deliberação do conselho da companhia, é recente. Eu já vinha há 2 anos atuando como uma liderança estratégica, já em iniciativas de reposicionamento da empresa, e eu assumi como CEO, na verdade, foi um coroar de um processo de transição que já vinha em andamento. É claro que a partir do meu posicionamento como a mais alta executiva e fundadora da companhia, algumas mudanças significativas foram promovidas. É marco da minha gestão, né? Havia o compromisso dessas modificações. À época, nós não tínhamos ainda mutuantes ou investidores na companhia, mas nós tínhamos já um conselho consultivo, não necessariamente representava um veto, mas havia um compromisso de crescimento da empresa. Então, aquilo que a gente firmasse ali naquele
aquele aconselhamento era necessário que a gente cumprisse. E ali se foi votado a transição e cá estou eu, né? Atuando como CEO desde maio do ano passado. Esse tema para nós é importantíssimo, porque aqui nós falamos muito sobre liderança. Então, antes até de a gente voltar um pouco mais para a Nayshai, eu queria saber exatamente o seguinte. Eu vi que você é muito reconhecida por construir ambientes éticos e humanizados. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: quando que você passou a ser líder de pessoas? Você queria ser? Sempre foi uma ideia sua ou aconteceu? Sinceramente, não era uma ideia minha. Não era uma ideia minha. E o pessoal é sempre assim, em geral, são as melhores líderes. Não era uma ideia minha, assim. Não havia um plano. Tem uma tendência a liderar pessoas, né? O meu chamado e o que eu identifico, quando eu resgato aqui na memória sobre quem sou eu e os meus desejos, o que eu almejava, Silvio, estava muito mais ligado à realização, à transformação. Era meu trigger motivacional, né? Era a minha alavanca aqui de movimento, né? Movimento no sentido de partir para a ação. E eu acredito que assim, é inevitável, né? Porque a gente acaba movimentando pessoas, né? Então, algumas pessoas me tinham talvez como uma liderança inspiradora, outras pessoas me reconhecendo mais como uma liderança organizacional, mais procedimental, processual, mais conservadora também. Eu acho que eu transito entre esses dois estilos de liderança, tá? Talvez uns 30% mais inspiracional, talvez uns 70% muito mais convencional mesmo. Claro. E que funciona. Exato, bem, exato. Assim, então, eu caí nesse lugar, tá? Aconteceu, tá? Uma pergunta, eu vi que você trabalhando aqui em Associados. Lá você já foi líder de pessoas? Pois é, lá eu era gerente de projetos, né? Eu era uma gerente de projetos autônoma, mas quando eu chegava no cliente, estava eu lá orquestrando como é que o cliente devia funcionar, né? Então, acabava acontecendo uma liderança indireta ali, uma ascensão, porque, de novo, eu tinha essa característica de liderança, de ser uma líder mais organizacional. Então, com essa energia para realizar, então, qualquer situação que aparecesse, traz aqui para mim que eu pretendo resolver isso, né? Eu quero transformar isso aqui. Então, foi essa a trajetória, né? E, enfim, cá estou eu. Bom, você falou já um pouco sobre o seu estilo de liderança, mas eu queria saber se você tem algum líder de referência, alguém que você admira. Quem é? Mas você me fez na pergunta passada, você me trouxe uma questão sobre eu ser vista como alguém que tem aí ética e humanização, né? Esse é um ponto importante de se trazer. Eventualmente, eu sou chamada para alguns eventos para falar justamente sobre relações no ambiente de trabalho, ética no ambiente de trabalho, humanização. Onde é que eu estou inserida nesse contexto, né? Eu entendo que isso tem alguma relevância aqui para essa nossa conversa. Primeiro que eu, Fernanda, acredito que ética é a capacidade de convivermos, tá? É uma habilidade de convívio social, tá? Onde eu não transgrido as barreiras limítrofes do meu coleguinha, do meu amiguinho. Entendi. Então, conceitualmente, intencionalmente, essa é uma base que eu busco atuar e busco, obviamente, influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Perfeito. Isso é tão profundo sob a perspectiva de ética que é sob essa perspectiva que tudo que eu alcanço sobre diversidade e inclusão de fato se encaixam, se enquadram. Muito Porque, Silvio, você é diferente de mim. Sim. E eu preciso conviver bem com você e com tudo aquilo que você me traz de diferente. Eu me comprometo a não ultrapassar a tua barreira. Perfeito. Você não ultrapassa a minha. E a gente precisa aqui olhar para o objetivo da empresa. E juntos a gente precisa chegar lá. Tá? Então, para mim, a ética está nisso. E quando a gente fala de humanização no ambiente de trabalho, existe muitas vezes uma romantização desse termo, né? E eu acredito que humanizar é criar conexão e vínculos. Eu posso discordar de você, mas eu não posso abrir mão do direito absoluto que você tem de sermos diversos, de sermos distintos, tá? E a gente coexistir, coabitar e nos respeitarmos nessas diferenças. Então, quando eu falo de ética e falo de ambiente humanizado, eu falo de uma capacidade de acomodarmos aquilo que é diferente
Porque o mundo é do tamanho daquilo que a gente concebeu sobre ele. Sim. E o teu também é do tamanho daquilo que você organizou. Da perspectiva que você conhece. Sem dúvida. Como é que eu vou invadir esse lugar? Né? Como é que eu vou passar essa barreira? E é interessante, né, Fernanda? Porque isso que você está falando, você acaba extrapolando um princípio básico até do direito, né? Quer dizer, o meu direito termina onde começa o seu. E às vezes esses conceitos, eu sinto que eles pararam de ser repetidos. E agora as pessoas querem meio que impor o direito delas sobre você. Esse é um paradoxo importante. Esse é um paradoxo importante. Eu vejo isso muito refletido nas organizações como liderança. É um clamor para a gente ser indivíduo, a gente está deixando o coletivo de lado. Sim. Muitas vezes, para a gente viver coletivamente, talvez a gente tenha que ceder um pouco, abrir mão de algo aqui, acomodar melhor ali. Mas hoje, individualmente, eu preciso ser respeitado 360 e não vou ceder absolutamente nada. E tudo vira uma causa, uma revolução. Exatamente. Eu não tenho tempo para isso. A gente tem que lidar com as empresas. O Oriente acha que a gente perde muito tempo com esse tipo de discussão, viu? Sim. Lá a gente tem um coletivo muito mais acentuado, as companhias de lá têm essa questão do coletivo muito mais cravada assim, na sua cultura, no seu cerne. E eu confesso que, particularmente, eu tenho essa orientação para o coletivo. Né? Então, claro que eu vou ter que ceder em algumas coisas, eu não vou concordar com algumas perspectivas tuas, mas a gente está mirando junto para o mesmo lugar. Né? E a gente precisa chegar lá e, de preferência, juntos. Né? Não dá para ir perdendo pessoas no meio do caminho. Né? Ainda mais um país como o Brasil, que a gente precisa de tanto ajuda para resolver. Pois é. Mas e o líder de referência você tem? Você não mencionou o nome. Quem seria essa pessoa? Eu tenho alguns líderes de referência. Eu tenho... o Ayrton Senna. O Ayrton, sabe que é muito citado nos programas que eu faço de liderança. Eu nem sei se ele sabia que ele era um líder, mas ele é uma figura inspiracional, sim. Né? Agora, a liderança mesmo, Bernardinho, grande liderança, grandiosíssima liderança. Zé Salib, um grande professor para mim, que eu faço questão de citar. Infelizmente, eu não tive aula com o Zé, mas assim, sou uma consumidora voraz de tudo que ele deixa. Talvez o Steve Jobs. Sim. E é engraçado eu estar falando só de homens. Né? Mas tem duas mulheres que eu admiro muito, busco a literatura delas. Vou mencionar 3. Brené Brown, uma grande especialista em liderança ousada, coragem para liderar. Ela me tocou, vulnerabilidade. Ela me tocou, né, com a sua forma de falar, de liderança. Sim. Oprah Winfrey. A Oprah é nascida no mesmo dia que eu. Então, eu me orgulho de falar da Oprah. E é uma mulher preta, né? Não era provável em nenhum aspecto, Silvio, que a vida dela daria certo. Sim. Sem dúvida. Né? E Malala, né? Acho que Malala é uma voz para a humanidade, especialmente para essa nova geração. É uma garota muçulmana, né? Quase perdeu a vida para o Talibã e hoje se preocupa em letrar e educar outras meninas, né? Então, quando eu penso em alguém que vem para o mundo com um desejo também de transformar a realidade, independente do que viveu, é Malala. Não, eu estava dizendo que eu tive a oportunidade de conhecer a Malala, porque o Instituto Alana trouxe a Malala para o Brasil. Eu não lembro que ano que foi, alguns anos atrás. E eu estava na apresentação dela aqui no Brasil. Uau! É impressionante. Ela é cativante mesmo, assim, pessoalmente? Ela é cativante. Foi muito curioso, porque ela é tão espontânea que a hora que ela tomou a água nossa, ela tomou uma água mineral, ela falou assim, nossa, essa água parece com o do Afeganistão. Ela falou que é o país que ela vai que tem a água mais parecida com o país dela. Você imagina uma jovem, né, que praticamente não pode voltar para o país de origem e se identificar com esses elementos, né, tão esses detalhes, né? Agora sim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a Nashai e o principal produto de vocês que eu pesquisei, que é aquele Sim Supply. Exato. Quais são os principais serviços, então, que a empresa oferece? Bom, vamos lá. A Nashai, então, é uma empresa cujo coração, o core dela, é um produto tecnológico chamado Sim Supply, já mencionado por você. O Sim Supply é um SRM, é um Supplier Relationship, que abrange todos os processos inerentes à gestão do ciclo de vida de fornecedores. Então, desde o cadastro e homologação de um fornecedor até o pagamento de um fornecedor, todos esses processos podem ser geridos, inseridos, controlados, monitorados pelo Sim Supply. Então, a gente costuma dizer que a gente abrange esses processos numa visão source to pay, né? Ou door to door, né? Do início até o fim, da porta de entrada até a porta de saída.
numa única jornada. Entendi. Então, esse é nosso produto principal, mas tem 2 aspectos importantes para se trazer sobre a Nashai. Além desse produto a ser comercializado, a gente tem uma frente que desenvolve software, não somos software house, mas temos capacidade de customizar nossa própria plataforma. Então, eventualmente, um cliente quer um novo atributo, uma mudança de label, a gente quer desenvolver um novo relatório, precisa de uma integração muito específica. Eu não transfiro isso para uma outra equipe, é possível fazer isso internamente. Então, aí a gente tem equipe de projeto. A gente é uma software house, né? Então, de certa forma, sim. Né? A gente acaba atuando como sobre o próprio produto. Então, eu não desenvolvo nada além daquilo necessário para o próprio produto. Né? Entendi. Então, se você me pedir um outro tipo de software, uma outra solução, fora do escopo, gestão de fornecedores, hoje a gente... hoje vocês já não fazem. Não fazemos mais. Tá. Eu não havia entendido que essa temos uma delimitação mercadológica aqui. Entendi. Tá? E a gente também tem um núcleo de BPO, então é possível, por meio das nossas pessoas, algumas análises documentais, alguns documentos específicos sobre fornecedores. E por que isso acontece? Porque em avaliações de conformidade, auditorias, processos de due diligence, numa cadeia, a depender da complexidade dessa cadeia, documentos precisam ser analisados tecnicamente. Aí nós temos, né, contadores e técnicos em segurança do trabalho que entregam esse valor para o cliente, entregam o documento analisado, qualificando esse documento e sinalizando se aquele fornecedor está apto a permanecer fornecendo, atuando junto dos nossos clientes, tá? Então, essa é a Nashai e é isso que a gente faz num speech de elevador, tá bom? Não, ótimo, excelente. É que eu acho que muita gente não faz ideia da complexidade que é um sistema de compras de supply chain de uma grande empresa. Mas só para vocês terem uma ideia, eu lembro que a primeira vez que eu percebi essa complexidade foi em 1996, eu atendi a Ericsson. E o comprador da Ericsson, ele tinha me dito que, você vê, em 1996, ele tinha que administrar 1.800 contratos de compras mensais. E em 1996, então você imagina o que era aquilo. E ela está falando de atestados, só para você atender uma mineradora, olha que eu sou uma empresa bem pequena, a gente trabalha com treinamento de líderes empresariais, eu tenho que apresentar 19 atestados. Perfeito. Um contrato pequeno não tem menos de 100 páginas para você atender esse tipo de empresa. Então, um produto como esse é fundamental para você ter uma administração correta, como você bem falou, desde o começo até o momento do pagamento, que é o ponto mais importante para nós que estamos fornecendo para uma grande empresa. Silvia, aí você está trazendo um comentário como fornecedor de serviços. Isso, perfeito. Mas também para quem não está acostumado a vender para grande empresa. Exato. E quem está ali gerindo a tua empresa, né, assim, que são os meus clientes, você imagina como era a vida, né, antes de, num clique, que é o que a nossa plataforma oferece, eu recuperar todos os seus documentos automaticamente por meio de bots e depois uma AI analisar tudo isso e eu dizer, olha, a empresa do Silvio é super bacana, está super bem para prestar serviço para essa empresa. Então, eu garanto governança, eu garanto compliance, eu garanto avaliação de risco, numa jornada curta, né? São 17 minutos do começo ao fim de jornada para um usuário ali na minha plataforma. Então, é um valor tremendo, porque enorme. a gente ficava mandando por e-mail esses documentos para quem nos contratava, aí alguém do outro lado tinha que analisar esse documento. Aí tinha uma planilha que você controlava se estava conforme, se estava vigente, se não estava vigente. E a gente só está falando de cadastro e homologação. Sim. Né? Então, imagina num contrato perene, um contrato de longo prazo, que não tem... Pode ter uma data para se findar, mas tem uma prestação recorrente de determinado serviço ou fornecimento de suprimento. É complexo. Eu tenho uma pergunta um pouco técnica, não sei se é muito técnica, mas que eu não coloquei aqui até para te fazer, mas hoje você já consegue trabalhar com contratos, como é que estou dizendo, os contratos automatizados? Completamente automatizados. Já? Que legal. Usa blockchain ou não? Ainda não? Usa blockchain. Especialmente para o setor de oil and gas, onde a gente tem embarcações em alto mar e a gente consegue garantir a rastreabilidade. Né, daquilo que você quiser garantir rastreabilidade. Então, vocês então já, vamos dizer assim, praticamente preparados para a plataforma Drex, para tudo isso, já estão preparados. Então, que legal.
Fernanda, que tipo de cliente, então, se beneficiaria mais de trabalhar com vocês? Porque eu conheço algumas plataformas que são um pouco mais, vamos dizer, monolíticas, engessadas. Pelo que eu vi, não é bem assim o caso de vocês. Não é. A gente não convida o cliente a se adaptar ao nosso software, tá? Ah, tá bom. A gente é capaz de assimilar os processos dos nossos clientes, justamente porque a gente pode promover algumas adaptações no sistema, acomodando as políticas internas, os regulamentos internos, né? Em linhas gerais, o nosso produto atende regulação e a gente é profundamente conhecedor de leis, tá? Lembra-se que a gente nasceu de uma consultoria para sustentabilidade? Lembro, Muito bem. Então, se tem algo que a sustentabilidade diz em sua base, se a gente fosse pensar numa pirâmide, atendimento de lei. A gente não abre mão de atender a lei. Entendi. Então, o produto nasce sob essa estrutura, né? Então, a gente conhece lei, conhece profundamente lei, mas, além da acomodação desse nível de conformidade, é possível rotinas serem acomodadas, processos serem customizados, workflows serem flexibilizados. E o nosso cliente principal é justamente aquele que tem um processo bem amadurecido para a gestão dos seus fornecedores e que quer uma geração de valor que extrapola também o atendimento de lei. Porque a gente aprendeu a fazer isso da perspectiva de produto. Sim, entendi. Se ele já conhece isso, com certeza a gente vai ter uma relação perene. Eu vi que vocês são já validados assim no setor automotivo, energia e varejo. Como é que você faz essa articulação entre a produtividade disso com a governança? Porque quando se fala de leis, eu sempre fico pensando o seguinte: lá na frente, isso daí vai ser, por exemplo, auditado para verificar se alguma equity dessa empresa é usado em um fundo ESG, por exemplo. Perfeito. Então, vocês vão ter que... Vocês são assim, que vão provar que realmente está em ordem. É isso? Exatamente. A gente é nascido e criado no mercado financeiro, tá? Não apareceu aí o setor financeiro. Desculpe, não coloquei aqui. Tá? Okay. Mas a gente aprendeu a fazer conformidade em bancos. Em bancos? Em bancos. Bom, que é seríssimo toda Exatamente. A parte de governança. Então, a gente acredita que a gente foi basicamente do mais rigoroso para os demais setores. Estrategicamente, a gente subdividiu a companhia em segmentos de atuação. Então, a gente tem 6 segmentos distintos de atendimento. A gente tem clusters. O cluster de clientes financeiro, o cluster de clientes de varejo. Sei. O nosso varejo é subdividido porque a gente tem varejo farmacêutico, tá? E a gente tem o varejo da moda. Sim, tá? Claro, Que também, exatamente, tem suas particularidades. Depois a gente tem energia, a gente tem infraestrutura, enfim, a gente foi se dividindo para justamente ofertar para o mercado capacidades tecnológicas mais aderentes àqueles segmentos e, por consequência, o atendimento de lei mais aderentes àqueles segmentos. Existem também indicadores de sustentabilidade, de ESG, práticas para setores que são distintas. Então, a gente a gente entendeu, na verdade, que fazia sentido a segmentação para poder prestar um atendimento mais afunilado para esses clusters. Entendi. Não, e realmente, quando você falou de bancos, eu falei, bom, tem o bancos e também tem o setor farmacêutico, que é muito regulamentado. Então, absolutamente regulamentado. Com coisa complicada. A gente gosta de um probleminha. E aqui eu coloquei o seguinte, né? Que você tem mais 2 módulos, o Sim Supply, o Sim Certifica e o Sim Verifica. Qual que é a diferença dos dois? Como que eles abordam essa questão de integrar sustentabilidade com o processo de fornecimento? O Como Sim Supply, ele é constituído, então o Sim Certifica e o Verifica estão inseridos no Sim Supply, tá? O Sim Supply, ele acomoda 10 grandes modulações, tá? Então, ele é o todo de 10 modulações, tá? Então, Sim Supply é o todo de 10 modulações. Desculpa, eu fiquei o que é a modulação? Vocês falam de módulo mesmo? O Sim Certifica e o Sim Verifica são módulos do Sim Supply. Ok, entendi. Tá. E aí, a gente garante sustentabilidade do Certifica e do Verifica, primeiro, já mencionei, por atendimento de lei. Depois, porque a gente tem ali algumas features, né, e alguns subserviços alinhados às práticas de sustentabilidade. Então, gestão de risco, mapeamento de stakeholders, tá? A gente tem também qualificação desses stakeholders da perspectiva de governança, técnico-operacional, fiscal, contábil, tributária, social, ambiental. Tá? Então, a gente tem questões que são inerentes à sustentabilidade e que fornecedores, ao utilizarem a nossa plataforma, vão trazendo esses dados para dentro da plataforma e a gente consegue categorizar
o quão aderente às práticas de sustentabilidade são os fornecedores da cadeia de um cliente. Isso é nativo da nossa plataforma. Entendi. Tá? E quando você fala de práticas de sustentabilidade, isso tudo seguindo a legislação brasileira, mas também, por exemplo, europeia, americana, como que é isso? Perfeito. Também. Ok. Tá? Entendi. Se a gente recebe uma NIF, por exemplo, ou um código internacional, a gente consegue fazer algumas correlações com as práticas internacionais. Entendi. Então, por exemplo, se uma empresa multinacional quiser comprar um produto seu para levar lá para fora, é possível? Super possível. Tá. Interessante. Super eu tenho uma questão aqui que é a seguinte, você falou que a Nashai, então ela tem um compromisso muito claro para mim com relação à sustentabilidade, mas também inclusão. Essa segunda parte aqui, como é que esses valores são traduzidos nas soluções da empresa? Quando a gente observa o mercado tecnológico, a gente observa algumas características assustadoras. Tá? Censitariamente falando, a gente tem agrupamentos de recursos humanos disponíveis que não espelham a nossa sociedade. Então, você não encontra dentro de uma empresa de tecnologia exatamente o que a sociedade tem. Percentual de pessoas pretas, percentual de pessoas em minorias, classificadas em minorias, Sim. Mulheres, etarismo. A gente não encontra. Sim. A gente tem características bastante similares nas empresas de tecnologia, uma predominância tanto de faixa etária, obviamente, como de gênero. Sim. Tá? Onde é que meu produto reflete isso? Quando eu tenho um UX, por exemplo, um UI, um UX, né, que é um homem preto, com certeza ele vai desenhar páginas sob a perspectiva de uma pessoa usuária preta. Acredite, Entendi. Tem diferença. Entendi. Ele já olha para essa diferença e coloca. Tem diferença. Entendi. Quando eu tenho uma Project Manager, uma Product Owner mulher, ela olha a relação com o cliente, os documentos que são gerados e são entregues, a perenidade do negócio, a experiência desse usuário sob uma perspectiva, uma ótica diferente. Entendi. Tá? Então, eu apoio indiscutivelmente a diversidade. Tá? Porque eu acredito que diversidade é inovação, Silvio. Eu acredito que quanto mais a gente acomodar as diversas perspectivas de mundo, mais o meu produto e o meu serviço, porque eu vou ter uma condição de me relacionar de uma forma diferente com o mercado, ele vai ao encontro das mais diversas expectativas. Tá? Agora, eu não costumo fazer desta pauta uma pauta que norteia os resultados financeiros da companhia. Bom, sim, porque isso até foi um problema que a gente teve. Que, aliás, olha, nós vamos aproveitar esse gancho aqui que você está colocando. A gente vai ter a conversa controversa, que eu vou gravar daqui a pouquinho com a Fernanda, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, quando a sustentabilidade tem causado problemas que não são desejáveis, principalmente nas questões financeiras. Então, a gente, claro, tem o perfil daquela pessoa que lida com sustentabilidade pode ser um perfil um tanto menos pragmático, porque por se tratar de uma causa... Sim, claro. Por se tratar de fazer o bem, pode haver um olhar aí cujo o estímulo motivacional aí é um pouquinho diferente, mas o fato é que a gente pode falar de sustentabilidade, pode falar em ESG, e são pautas distintas, tá? As pessoas muitas vezes confundem. Elas confundem. Acham que é a mesma coisa. Verdade, não é a mesma coisa. Claro, existem assuntos correlatos, é possível observar alguma similaridade, mas são orientações distintas sobre o que a gente vai deixar, né, para as futuras gerações. Mas o fato é que eu acredito na diversidade como um agente propulsor da inovação. Entendi. Tenho a intenção, de novo, tem a intencionalidade e tem a visão. Quanto mais eu diversifiquei o time, quanto mais eu garanti que pessoas diferentes constituíssem o time, mais eu ganhei em inovação. Perfeito. E mais eu ganhei percepção positiva de trato, de valor, de visão, de acomodação cultural de um cliente. Melhores foram os meus indicadores de percepção de resultado. Entendi. Então, eu não quero abrir mão disso porque eu só vi melhorar. Sim. Mas assim, o time anda todo mundo olhando junto para o crescimento da empresa, para o faturamento, para o resultado positivo. Mas essa perspectiva executiva que você falou agora é o que a gente deveria fomentar. Eu acho que o que tem causado dano até esse tema é o ativismo desconectado da questão do resultado final. Eu não sei se é a hora da gente falar disso, você vai falar no assunto controverso. Falaremos na conversa. Mas
Eu entendo que a gente não podia tratar essas pautas de inclusão como uma pauta progressista, entende? Isso é uma pauta humana. Bom, eu também acho que isso não faz o menor sentido. Exato, é uma pauta humana. Bom, mas depois enfim. que eu falo também, às vezes, que tive problemas com isso por ser, vamos dizer assim, recusado por motivos mais absurdos possíveis. Mas, enfim, porque todo mundo passa por isso, né? Então, não tem por que a gente não lidar com isso, né? Qual o impacto esperado para os clientes que adotam as suas soluções? Porque eu tenho uma pergunta que é a seguinte: a partir de que porte de empresa, como vocês medem isso, que têm condições de comprar os produtos de vocês? E a gente é bem democrático. A gente está bem pareado com o mercado e os nossos principais competidores em termos de precificação. Sei. Eu não diria que uma startup ou pequena empresa, pequena, tá? Ela obviamente tenha condições de investir num produto como esse. Talvez ela não tenha nem processo ainda suficiente para usar um produto como o nosso. Mas o middle, e com certeza as grandes organizações percebem resultados assim quase que imediatos a partir da implantação. Sim. Tá? A gente vem focando um pouco no middle, porque a gente tem característica de grandes empresas, tá? Legal. E agora a gente entende que o middle é um mercado para a gente vem apostando aqui nas empresas do meio, mas a gente encontra um intervalo de oportunidade justamente porque um software ele só funciona quanto mais maduro for um processo que a própria empresa reconhece que tem. Então, muitas vezes a empresa acha que vai implantar um software que ela vai resolver os problemas dela. É verdade. E o que acontece? Não resolve. Aliás, o software vira um problema. Exato. Quantas implantações você vem desse meio, quantas implantações são tidas como sofridas, mas terrível. A implantação é sofrida porque não se tem domínio do processo. Exatamente. Então, quanto mais amadurecido o processo, obviamente a gente tem mais êxito, mas o produto ele é democrático, tá, Silvio? É possível vocês, numa empresa média, aprenderem conosco a fazer a gestão dos fornecedores, né? A questão é ter apetite, disponibilidade, de repente fazer parte de uma meta estratégica para que um primeiro passo seja dado. A gente só tem players grandões, poucos de middle, e esse ano de 2025 a gente está mirando middle bastante, até para reafirmar a tese de que é possível uma transformação importante, né, junto do middle por meio de tecnologia. E o fato de você dizer que o seu produto é modular, para mim, eu vejo que você consegue começar pequeno, vamos dizer Exatamente. assim. Não sei se é possível falar isso que eu vou dizer. Estamos falando o quê? De uma empresa que fatura o quê? 80, 100 milhões? Já é possível ou menos até? Menos é possível? Menos. Muito interessante. Pensei que precisasse ser um valor... Não. A partir de 50 milhões, ela pode ter aí 1% dos recursos dela comprometidos com a recorrência do pagamento do meu software. Sim. Esse é o nosso alvo. Então, a partir de uns 50 milhões já é possível. E eu acho muito interessante que você consegue integrar justamente a pauta da tecnologia com um trabalho inclusivo e sustentável. Como é que você vê o futuro disso? Você quer a verdade? É para cortar? Corta. Eu vejo a pauta sustentabilidade muito mais inserido numa prática de employer branding, no sentido de trazer pessoas e atrair pessoas para uma causa comum, do que de fato algo perceptível pelo mercado. O meu público consumidor, o tomador de decisão, aquele que contrata um software, ele é pressionado por contratar um software que gere valor para ele, que tenha um preço acessível. Então, se eu estou codando com homens, com mulheres, se tem pessoas... Eu tenho uma pauta de etarismo dentro do time. Então, eu tenho gente mais velha trabalhando. Claro. E eu falo isso com muito orgulho. Tá? Era gente que tinha muita lenha para queimar, tinha muito para entregar, e o mercado convencional não contrataria. Não contrata. Não assimila. E é quando a pessoa tem mais experiência. Mas exatamente, tem background para trazer, Silvio. Tem gás para trazer, traz bagagem. Então, muitas vezes, o tomador de decisão... eu tenho mães solo, eu tenho mães neuroatípicas, eu tenho mulheres pretas, eu tenho comunidade LGBT. Quão isso é relevante para quem está me comprando? Muitas vezes, eu afirmo para você, talvez nenhuma das vezes para quem está tomando a decisão de compra. Tá? Mas, eventualmente, eu toco o propósito daquela pessoa.
mas não necessariamente é um diferencial competitivo, tá? Agora, quando a gente fala de associar a sustentabilidade à escalabilidade do produto, aí sim. Aí o comprador, ele já precisa responder alguns relatórios, ele precisa entregar dados que você tem um efeito tangencial. Você contrata uma coisa e aquele produto tem capacidade para te entregar além daquilo que você estava esperando. E aí, isso sim é uma alavanca de decisão relevante, porque ele vai entregar mais para quem está comprando. Tá? Então, infelizmente, sobre inclusão, talvez as pessoas até percebam quão diferente é. A gente só recebe feedbacks positivos, é muito legal, tem uma reputação bacana, mas vamos ser pragmático aqui. Quando o comprador está lá tomando a decisão de me contratar, infelizmente, nem sempre ele leva isso em conta. Tá? Então, estou sendo absolutamente transparente aqui para a gente não... Sim, sem dúvida, mas sabe que você unir a tecnologia a isso que você está dizendo como mudança, é uma mudança cultural que tem que acontecer. Sim, perfeito. Eu trabalho com alguns projetos que envolvem gestão de cultura organizacional e são 3 elementos, basicamente, que você trabalha, muito mais complexo do que eu vou dizer aqui, mas você trabalha a liderança, os símbolos da empresa e os sistemas tecnológicos. E aquilo que é mais rigoroso, mais difícil de mudar é o sistema. Então, se você começa por aquilo que é mais difícil, lá na frente a gente vai conseguir trabalhar com mais facilidade a liderança e o Então, Silvio, é o que não me faz desistir. Não significa que porque agora não se observa, em algum momento não se vai observar. Né? Então, para mim, na verdade, alguém não reconhecer isso é impacto zero. Eu entrei num cliente um dia para negociar uma proposta e éramos talvez umas 6 mulheres na mesa, né? E aí entra o cliente com um batalhão de homens. Ele parou, mais jovem que eu, um pouquinho mais jovem. Aí ele olha para mim e diz assim: só mulheres da Nashai? E aí eu disse: não, nós temos homens também, é 50-50. Na verdade, a gente tem mais homem do que mulher, tá? Claro. Mas dá assim, quase 50-50. Sim. Bem equilibrado. Aí ele, poxa, parabéns, mas eu vou fazer uma pergunta. Se fôssemos todos homens, ele tomaria a decisão por nós, porque nós estávamos mais aderentes àquele momento de compra, à estratégia que ele tinha. Então, óbvio que não foi uma alavanca decisória, tá? Aliás, eu tenho uma visão de que no Brasil se exagera um pouco isso, porque se traz uma questão que ocorre em países como os Estados Unidos, ou mesmo a África do Sul, alguma coisa assim. Mas nos países como o Brasil, assim, não vejo com a mesma intensidade. E até te digo, assim, eu fui conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos e a gente percebe a enorme dificuldade, inclusive, de mudar um pouco como é a estrutura cultural do Brasil. A gente fez muitos trabalhos, a gente fazia um trabalho que chamava CONALIFE, que era o Congresso Nacional de Liderança Feminina. Apesar de ser em português, a gente fazia a pronúncia inglesa, né? Chamava-se CONALIFE. E depois de 11 anos, mais ou menos, desse trabalho, foi mais ou menos assim, saiu de 8% das mulheres em liderança para 11%. Então a gente estava sempre falando assim, poxa, mas será que realmente é possível mudar isso? Ou será que existem tantas mulheres como a gente imaginava com esse desejo? Porque a minha experiência também é essa. Eu vejo assim, olha, é interessante, é importante, mas cuidado que vocês estão inibindo as mulheres que querem ser mães, que não querem essa vida. Então assim... eu também acho que a decisão não é por aí. Acho que a decisão, olha, vocês entregam. Exato. Estamos olhando como agora, onde eu acho que faz toda a diferença, se você me permite a gente estender aqui um pouquinho. Eu fui fazer uma palestra num grande cliente, né? Não dá aqui para trazer o nome, mas assim, empresa espetacular, gigantesca. A gente pede todo dia comida pelo aplicativo, né? Não dá para eu falar o nome. Pô, é uma empresa brasileira que... Linda. Gente, é linda. A empresa é linda. E eu fui trazer um momento de fala e era sobre inteligência artificial no processo de compras e etc. E aí chamou a atenção de algumas mulheres que estavam na plateia dizendo: pô, você é uma mulher de uma empresa de tecnologia falando tal. Fala de você. Elas estavam mais interessadas em mim, saber a meu respeito. E aí eu conto, olha, eu nasci no interior de São Paulo, tal, sou filha de uma mãe solteira, as perspectivas eram nulas, né? Eram muito pequenas. Quando eu olho para isso aqui, eu não sei como eu cheguei. E nesse momento, as mulheres que estavam ali me dizendo, era o que eu precisava ouvir hoje, né? Então, a maternidade solo me chama de volta para casa. Muitas vezes eu não acredito que eu posso vir trabalhar, porque eu tenho tantas amarras, tantas crenças que me limitam. Eu tenho, muitas vezes, desmotivação. E, cara, é possível. Então, nesse lugar de fala, de empoderamento, de falar com as femtechs, como eu te disse no começo da nossa conversa, esse é um lugar que, às vezes, algumas pessoas só precisam olhar para aquelas que chegaram, ou que estão mais perto, que caminharam um pouquinho mais,
quando a probabilidade era assim, nula. Exato, não tinha. Exato. E fala, cara, dá. Exatamente. Dá. Então, aí é que eu acho que é importante. E é mesmo. Tá? E é mesmo. Aí eu acho que faz diferença. A gente muda. A gente muda a vida de alguém. E até eu sugiro o pessoal que está nos assistindo agora ver o episódio 101, que nós entrevistamos a Ana Paula Carvalho, que tem uma história muito parecida com a sua. E também relata o fato que ela teve uma maternidade muito cedo, indesejada, no sentido de que não foi planejada. E ela também fala exatamente sobre isso, mas hoje ela é empresária também, tem uma assessoria de investimento. Então, é possível. A gente tem que conseguir articular e ver exemplos, porque é difícil de a gente encontrar isso. Bom, pessoal, eu estudo um pouco de filosofia, então, assim, onde que está a nossa principal dificuldade? Nós não temos muita literatura sobre isso. Então, o imaginário nosso não tem, na nossa literatura, a mulher como papel empreendedor. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, para as nossas mulheres entenderem que ela pode ser empreendedora. Então, uma dica para vocês, leiam um livro da Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Ali vocês vão ver um livro extraordinário, um clássico, onde você vai ver o papel de uma mulher empreendedora, aliás, em um ambiente, em um contexto muito parecido com o que a gente vive hoje, dessa crise que nós começamos a falar ali, que a gente não ia mencionar, mas realmente... Eu vou até deixar o link, aliás, se você me permite, Fernando, eu vou deixar o link da Nachai e também posso deixar o seu LinkedIn aqui embaixo para as pessoas conectarem. Então, vai ficar o link da Fernanda e da Nachai aqui embaixo para você entrar em contato. Fernanda, eu percebi tanto pelo seu currículo, mas também conversando com você, que você é uma pessoa que se mantém muito atualizada. Você bateu ali, eu bati aqui. Você se mantém muito atualizada. Como é que você faz isso com tantas atividades, responsabilidades e... É uma necessidade que todos nós temos que ter, né? Eu vou fazer uma confissão para não parecer irreal, tá bom? Tá? Mas eu tenho apetite por conhecimento. Nossa, excelente. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque as pessoas são diferentes e algumas pessoas podem não ter esse valor motivacional. Eu tenho um valor motivacional alto por conhecimento. Então, eu tenho um hábito de leitura muito acentuado. Que bacana. Tá? Então, na verdade, eu tenho metas diárias de leitura. É horrível isso. Isso é um método importante para você ler. Você precisa ter metas de leitura. Então, número de páginas, quantos livros, enfim. Mas, Silvio, eu falo isso para os meus filhos. Ao invés de vocês passarem 1 hora no celular, redes sociais e etc., passem 1 hora com um livro na mão. Vocês me viram chegando com um livrinho aqui. Então, eu levo uma garrafa de água e um livro sempre à mão. Se eu tenho que esperar numa fila, se eu paro num posto de gasolina para abastecer, qualquer intervalo que eu tenho, eu busco mergulhar num livro. E eu tenho uma regra. É um livro teórico, é um livro histórico, tá? E é um livro com... eu gosto muito de temas... princípios ou 7 maneiras. Eu sempre estou buscando algo... Eu sempre estou buscando algo autoajuda, mas instrutivo, né? Entendi, eu tenho paixão. Então, em geral, eu leio uns 3 livros por mês. Então, eu já tenho esse hábito de leitura que eu entendo que é muito importante para a gente se manter fluente, dados incontáveis assuntos diários com os quais nós temos que lidar. Muito bem. Depois, eu também tenho metas aí de formações. Então, eu faço de 2 a 3 formações por ano. Hoje, mais curtas, não tão longas. Então, não arrisco fazer, por exemplo, um MBA muito longo. Eu acabei de fazer uma formação em C-Level, né? Recentemente. E é incrível, mas eu preciso te contar uma coisa. A gente acessa muita coisa, é muito legal. Mas quem empreende em empresaria, eu tenho os 2 papéis diariamente, eu acabo me tornando benchmarking muitas vezes de verdade. Porque a gente vive, a gente tem aqui um repertório tão grande de experiências diariamente que as pessoas perguntam, cara, mas como é que você resolveu determinada situação? Cara, mas isso já aconteceu com você? Cara, mas você já teve essa experiência? E pasmem, tem. Empresas do porte da minha, em crescimento, assim, rampagem, acontece... Tudo que você pode imaginar. Tudo. Que você não imagina também acontece. Tudo que você pode imaginar acontece num ambiente como eu. Então, eu busco me manter atualizada dessa forma e busco fechar um pouco os ouvidos para algumas situações, assim, redes sociais e aplicativos e tal. Olha, Fernando, eu acho assim, a grande vantagem de você empreender, de você ter um negócio, é que você consegue articular aquela teoria na prática. Raramente você vai ler alguma coisa que você não vivencia, porque... Empreender é a respeito de pessoas. Então, tudo aquilo que a gente lê das mazelas, dos desafios, das tragédias, de tudo está lá na sua frente. Acontece com você e com as outras pessoas. Então, é muito fácil articular
essa questão com o dia a dia do empreendedor. E um segundo ponto que eu acho que é importante é assim, a rede social não é que ela não tem valor, mas a melhor rede social para você construir é uma rede de conhecimento, ou seja, se conecte àquelas fontes de saber da sua área de atuação, da área que você gosta de estudar, para que não fique apenas uma coisa de entretenimento, não que você não possa usar como entretenimento, é válido e tudo mais, mas está exagerado. Né? Uma coisa perfeito o que você disse, eu uso para entretenimento, mas primeiramente eu busco usar para construir repertório, claro, né? Então eu busco um enriquecimento de repertório. E tem um ponto importante só das redes também, né? A gente alcança alguns lugares ali na rede que são irreais, né, Silvia? Isso é um pouco perigoso, sim, né? Isso é um pouco perigoso também. A gente, né, tem que ter alguma destreza ali. Destreza, maturidade de olhar aquilo e falar, aquilo é apenas uma postagem. Aliás, eu ultimamente tenho refletido muito o quanto que nós nos tornamos uma sociedade muito de imagem, né? Sim. E quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, consegue fraudar uma imagem, você às vezes pode estar vendo algo que não tem nada a ver com a realidade. Então, se preocupe mais com a realidade, com a verdade. E você não vai ficar tão impactado quando vê uma imagem de algo que você nem sabe se é real ou não. Então, indo para o final aqui, eu queria saber quais são os principais desafios de um líder de tecnologia, o que eles enfrentam hoje, né? Quais são os principais desafios, e principalmente nesse contexto de inclusão e impacto social. Sem sombra de dúvidas, é preservar uma cultura. Preservar a cultura? Preservar a cultura. Né? É bom, isso é muito difícil mesmo. Esse é um desafio, a preservação da cultura num ambiente diverso e num ambiente de alta rotatividade. Né? Você tem uma troca significativa de pessoas e muitas vezes não tem a ver com questões salariais ou employer branding. As pessoas buscam muito atualmente experiências, então pode ser que elas estejam querendo buscar outras experiências. E eu super apoio, tá? Eu acho que a gente tem que viver conforme a nossa verdade, né? Verdade. Se aquilo faz sentido naquele momento, siga, walk away, né? Então eu fico pensando, Fernanda, desculpa te interromper. Imagina. Eu estava pensando o quanto que isso vai permanecer na eventualidade de uma crise econômica, porque para quem vivenciou, sei lá, a crise na década de 70, 80, 90, 2008, etc, você fala, olha, você tem restrições, você não vai poder viajar, vai ter que, enfim, realmente trabalhar, não é tão fácil assim conseguir emprego como as pessoas imaginam. Então eu fico pensando se essa cultura da experiência, de vamos ver coisas novas, se ela vai se manter numa situação como essa. Mas é uma coisa para se ver. Eu sempre digo lá em casa, se alguém está vivendo assim é porque alguém dá suporte no mínimo necessário. Tem que ser. Exato. Alguém coloca o arroz e feijão na mesa. Exatamente. Mas, enfim, acho que isso também é uma conversa né, paralela aqui nossa. Mas é um grande desafio a cultura. E, obviamente, a gente tem um desafio de transição tecnológica. A gente está falando lá na frente de muita inovação. É verdade. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha a realidade das companhias, algumas ainda gigantescas estão lidando com seus processos em Excel. É mesmo, é verdade. Como é que você oferece uma Ferrari para esse cara dirigir? É verdade. Né? Quando ele ainda fala, cara, eu estou dando os primeiros passos. Como é que a gente acomoda tudo isso? Então, eu entendo, falando internamente, eu entendo que a cultura, né, manter o time engajado, manter o time olhando para o mesmo lugar, resultados, separando um pouco o individualismo do coletivismo. Uma empresa existe para dar lucro. Nós temos muita dificuldade de assimilar isso. É quase um pecado capital a gente falar sobre isso. Principalmente, e não só no Brasil, principalmente. Não é num lugar específico. No Brasil, as pessoas acham feio falar sobre isso. Então, uma empresa existe para dar lucro. A razão pela qual a gente trabalha é uma relação comercial estabelecida entre empregado e empregador. Exatamente. Tá? Se a gente puder ter propósito, incluir gente, ter gente diferente, pensamento diverso, respeitar toda essa diferença e produzir coisas incríveis, cara, sensacional. Mas na última linha nós temos uma relação comercial com empregado e empregador. A gente precisa dar resultado. Não tem sentido ter uma empresa se não tivermos resultado. É tão difícil as pessoas compreenderem isso. E detalhe, né, Fernanda? Quando as pessoas veem 56 milhões de brasileiros vivendo do Bolsa Família, você acha que esse dinheiro vem da onde? Aliás, essa estatística foi absurda, né? Eu fiquei chocada. Assim, tem pessoas que estão vivendo há 10 anos de Bolsa Família, ou seja, é a prova material do fracasso total desse programa. Como sociedade, exatamente. A gente tem mais gente vivendo de assistência do que com emprego formal gerado. Então, ou seja, é um baita de um problema que a gente tem. Enfim, então, para dentro eu entendo que é essa cultura, esse olhar, entender, cara, por que tem negócio?
O segundo setor é o que promove o desenvolvimento da sociedade. É por meio do segundo setor que a gente consegue sustentar o Bolsa Família, inclusive. Então, não para sempre, viu? O empresário, o empreendedor, ele não é o grande mal da sociedade. Ao contrário. Não, tanto é que existe aquela pesquisa da ONU dizendo sobre qual é o ser humano que mais gera, que gera riqueza para as demais. É o empreendedor. Por isso que no Brasil a gente tem o Empreitec. Perfeito. Para formar os empreendedores, que é dessa pesquisa da ONU. Então, assim, nós temos não apenas valorizar, mas proteger, porque é muito difícil você empreender. E não é só no Brasil. Eu sei que a gente tem uma visão muito negativa do Brasil com relação a leis, ao nosso ambiente e tudo mais. Mas eu confio muito. Eu acho que é o melhor país para você estar nesse momento. Mas a gente precisa olhar com mais respeito para os empreendedores. Com certeza, com certeza. A gente não permite. Nos Estados Unidos você empreende, com 20 e poucos anos você já quebrou, se reergueu, perdeu a empresa, comprou outra. Porque o fomento no mercado é um fomento bastante positivo para se empreender. As pessoas têm mais coragem de assumirem a rédea da própria vida. Os celeiros de empresas são as próprias universidades. Exatamente, Yale, perfeito. Harvard, aqui a gente infelizmente não tem essa cultura, mas o Brasil, eu concordo contigo, é um país excelente para se ganhar dinheiro, cheio de oportunidade. E a gente precisa ter vontade de transformar esse lugar, né, Silvio? O Brasil precisa da gente, pô. Aliás, você fala tanto em transformação, eu não falei para você, mas eu tenho um livro, vou te dar de presente depois, eu quero, que é por O favor. Líder Transformador. Já fala sobre transformação, muito sobre bom. o fato de você transformar pessoas em líderes. Estamos indo para o nosso final, pessoal. Eu queria agradecer muito pela sua audiência, mas dizer para você deixar um like, um comentário. Cada vez que você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo. Aliás, estou adorando conversar com a Fernanda. E ela manda para mais pessoas. Então, deixe um comentário, dê um like e se inscreva no canal Executivo. Daqui a pouco eu vou fazer a conversa controversa com a Fernanda e vai estar só lá, link aqui embaixo. Fernanda, para terminar, eu queria que você falasse um conselho, uma mensagem para um jovem que está ouvindo nós conversarmos, para construir uma trajetória de sucesso tão importante quanto a sua, unindo tecnologia, sustentabilidade e liderança. Bom, jovem, procure uma boa formação. Segundo lugar, mantenha a saúde em dia. Nossa, importante, hein? A saúde do corpo é a saúde da mente, a saúde da mente é a saúde do corpo. Isso é fundamental. A gente não pode liderar pessoas sem estarmos em dia com a nossa saúde. Nem empreendimentos, né? Ele é um reflexo da gente. Ele é um reflexo da gente. Depois, gente, a despesa sempre tem que ser menor que o resultado da empresa. Fluxo do caixa é vital, ok? Tenha uma operação enxuta, uma operação que dê passos menores. Não dá para ser unicórnio do dia para a noite. Lembrem-se, fluxo de caixa é vital para a sustentabilidade de um negócio. Sim, claro. Vital, vital. O resto é propósito. Aí encontre o seu, aplique ao negócio, se for possível, seja muito feliz. Eu tenho certeza que o Brasil precisa de jovens empreendendo aqui, mais do que nunca. Com certeza. Transformando essa realidade, até porque nossa economia está mudando e vai mudar rápido. Vai mudar rápido. Eu vou falar lá no Papo Controverso, não vai ter mais emprego, só vai ter trabalho, né? Com certeza. Então empreendam, né? Coragem, requer coragem, requer muita coragem empreender. Não... então estejam fortes mentalmente, fortes fisicamente e com controle do caixa. Sentem no caixa e o negócio vai dar certo. Olha, eu acho incrível. Bom, primeiro, eu assisto o episódio número 100. É por isso que eu entrevistei o Dr. Fábio Bekele, por essas questões de saúde, que às vezes as pessoas não percebem quão importante é para você, inclusive, dar sustentabilidade, firmeza para a empresa. Porque imagina um CEO doente dentro de uma empresa. Quer dizer, não tem condição. Não tem. E agora que eu estava pensando, eu só tenho a lamentar que somente no episódio número 104, com 2 anos, alguém falar algo tão importante que é cuide do fluxo de caixa, cuide do seu caixa. Então, realmente fechamos com chave de ouro esse episódio. Fernanda, queria agradecer muito as suas palavras, a sua liderança, o seu exemplo. Eles são extremamente relevantes para o mundo executivo, então só posso agradecer a sua participação aqui nesse episódio especialíssimo de 2 anos do podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Silvio, eu que agradeço e vamos para a próxima. O que precisar, eu estou à disposição. Conto com a sua presença, sim. E também muito obrigado a você que esteve conosco aqui. E conto com a sua audiência também para o nosso episódio da semana que vem, quinta-feira, 19h30. Um grande abraço a todos e vamos em frente.